Imagine sobreviver ao fim absoluto de uma era. Como a humanidade se reergueu da maior tragédia já vista. E se, de repente, nenhum país reconhecesse a nossa existência? É o fim da nacionalidade. Não se pertence a lugar nenhum. A pensadora Hannah Arendt notou essa tragédia terrível no pós-guerra. Pessoas tornadas invisíveis, sem o direito de ter direitos. E para descobrir como a humanidade forjou um escudo legal contra essa ameaça silenciosa, já garanta a inscrição no canal e deixa uma curtida nesse mergulho histórico. Vamos desvendar juntos como o direito fundamental de existir foi codificado. Ponto 1. O fim de uma era. O ano é 1945 e o cenário é de devastação total. O mundo tinha acabado de sobreviver a uma tragédia global sem precedentes, que deixou incontáveis vítimas e revelou uma grande sombra de intolerância extrema. O choque foi tão profundo que líderes de 50 países perceberam uma urgência assustadora. Era preciso construir uma nova arquitetura global do zero, a única forma de evitar que aquele destino sombrio voltasse a assombrar a humanidade. Mas olha só que contraste intrigante. O foco inicial da Carta da ONU, assinada ali em 45, era puramente pragmático. Prevenir futuros conflitos armados e impedir o avanço de tropas. Só que logo ficou claro um perigo muito maior. Não bastava apenas parar as armas, sabe? A paz verdadeira exigia um escudo moral, uma defesa inquebrável baseada na dignidade humana universal, justamente para bloquear um inimigo invisível ainda pior, a tirania de um Estado contra o seu próprio povo. 2. A missão Roosevelt. É aqui que a gente entra na verdadeira sala de guerra diplomática. O relógio estava correndo. O desafio? Criar um código universal num mundo já rachado pelos ventos gelados do início da Guerra Fria. À frente dessa missão quase impossível estava a incansável Eleanor Roosevelt, ao lado de mentes brilhantes como o jurista francês René Cassin. A missão era unir culturas e ideologias completamente opostas, antes que a janela de oportunidade se fechasse de vez. O reconhecimento da dignidade inerente ao fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. É crucial guardar bem essa frase. Essa redação enxuta, poderosa e quase poética não caiu do céu. Foi o resultado de uma verdadeira batalha diplomática. Um esforço desesperado para provar que a condição humana em si, independente de onde se nasce, é o valor supremo acima de qualquer nação ou fronteira. A linha do tempo dessa criação é um verdadeiro suspense. Em 45, a grande tragédia termina. Em 46, a comissão é formada, mergulhando o grupo em 18 meses de debates extremamente tensos. Até que, no dia 10 de dezembro de 48, em Paris, o clímax acontece. 48 nações disseram sim, um triunfo monumental. Mas atenção a este detalhe, houve 8 abstenções silenciosas e assustadoras de países que se recusaram a apoiar o texto. O mundo aprovou o escudo, mas as rachaduras já estavam ali. 3. Os pilares da dignidade. A declaração de 48 está longe de ser só um pedaço de papel. É muito melhor imaginar tudo isso como uma gigantesca fortaleza global erguida para barrar de vez a barbárie. Seus 30 artigos são literalmente as vigas de sustentação dessa mega estrutura. A gente vai entender agora como esses pilares formam a base absoluta da proteção de hoje. E o que torna essa fortaleza tão radicalmente diferente do que veio antes? Documentos históricos passados, como os dos Estados Unidos em 1776 ou da França em 89, protegiam apenas os cidadãos daquele local específico contra invasores. A grande virada de chave de 1948 inverte toda a lógica. Os direitos não dependem mais do local de nascimento ou do passaporte. Eles pertencem a cada pessoa simplesmente por fazer parte da família humana. É a universalidade na sua forma mais crua e poderosa. E aqui brilha a verdadeira genialidade técnica dessa muralha jurídica, que une dois mundos aparentemente opostos. De um lado, temos os direitos civis e políticos, como a liberdade de expressão e o direito de ir e vir. Do outro, os direitos econômicos e sociais, como o direito ao trabalho, moradia e educação. A conclusão dos diplomatas na época foi como um soco. De que adianta a liberdade para falar se falta o que comer? Não existe igualdade no papel sem oferecer a liberdade real na prática. É um sistema que só funciona se estiver 100% interligado. 4. O escudo na prática. Legal, a estrutura está de pé, mas como isso funciona de verdade? É hora de abrir esse antigo manual de sobrevivência e ver como essa engrenagem jurídica opera hoje. Como ela consegue proteger indivíduos comuns, na prática, contra atos impensáveis. Assim que o documento foi promulgado, a engrenagem começou a girar, mirando de imediato naqueles que a história sempre deixou para trás. O escudo envolveu grupos altamente expostos.
Os apátridas, sem nação, refugiados escapando de tragédias insuportáveis, mulheres exigindo seu espaço e minorias sendo perseguidas. Populações que antes eram presas fáceis para destinos cruéis, finalmente garantiram uma base inegociável de proteção global. Para ter ideia, o impacto diplomático desse único documento alcançou um nível estratosférico. Esse número colossal prova isso. Mais de 80 tratados internacionais vinculantes derivam diretamente daqueles princípios forjados em Paris. A declaração nunca foi apenas uma recomendação bonita, ela se tornou a matriz genética de todo o direito internacional moderno. E estes são os verdadeiros herdeiros daquela promessa histórica. A Convenção de 51, que até hoje serve como escudo inquebrável para refugiados. E os famosos Pactos Gêmeos de 66, que transformaram os ideais de 48 em leis globais rígidas, exigindo na força da lei o cumprimento de direitos políticos e sociais. É a prova incontestável de que aquela luta colossal lá atrás não foi em vão. Mas o que acontece quando um país assina e ratifica esses tratados? Ele assume obrigações duras e muito práticas em 3 etapas. Passo 1. Respeitar. O Estado não pode interferir nos direitos da população. Passo 2. Proteger. O Estado tem o dever de impedir que terceiros violem essa liberdade. Passo 3. Realizar. O Estado é obrigado a erguer hospitais e escolas de leis para garantir que os direitos não fiquem apenas no papel. E não, isso não é opcional, é uma exigência absoluta. 5. O legado contra a tirania. Chegamos ao ápice dessa jornada histórica, o legado mais denso da declaração. Este texto não é só um apanhado de regras. Ele é, na verdade, um manifesto contínuo de resistência, uma trincheira vital para conter a sombra incessante da opressão que sempre tenta voltar. O que nos leva de volta à genialidade perturbadora da Hannah Arendt. A verdadeira essência de toda essa engrenagem jurídica é, de forma muito crua, o direito básico de existir perante a lei. Sem o reconhecimento de que alguém é humano, essa pessoa vira alvo fácil para a tirania. E essa é a grande luta que estourou lá no pós-guerra e ecoa até os dias de hoje. Só que a ameaça silenciosa nunca dorme, não é mesmo? Relatórios modernos desenham um cenário bem sombrio. Esse nosso escudo global sofre ataques pesados todos os dias. O que se vê hoje é um descaso absurdo com o direito internacional, com líderes atropelando regras multilaterais e deixando multidões à beira do abismo. É uma gigantesca crise global acontecendo bem debaixo do nosso nariz. E isso deixa no ar a grande e misteriosa questão para fechar este nosso mergulho. Diante de tudo isso que está rolando no mundo hoje, será que o escudo de 48 ainda aguenta o impacto? Ou será que ele já começou a rachar sobre o peso dessa nova grande sombra? A caixa de comentários está aberta. Deixa a opinião lá embaixo. A fortaleza da dignidade humana vai aguentar o tranco do nosso tempo? Pense nisso, debata nos comentários e a gente se encontra no próximo mergulho.